Porta de entrada e saída para dados sensíveis, ameaças cibernéticas como phishing, malwares e ataques de engenharia social que estão cada vez mais sofisticadas, falar sobre e-mail, mais precisamente segurança de e-mail, tornou-se um tema crucial hoje em dia, pois os criminosos estão constantemente tentando comprometer e roubar informações sensíveis por meio deles. E é justamente o motivo pelo qual estamos aqui. Vamos conversar nesse episódio do ThinkCast, que tem o tema de hoje, segurança de e-mail. Roda a vinheta. ThinkCast. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Dias, Head de Marketing da Think IT. Esse é o ThinkCast e, como a gente falou aqui na abertura, na introdução desse podcast, desse episódio, o tema de hoje é segurança de e-mail. Você garante que o que você tem hoje realmente protege os seus e-mails? E para conversar com a gente aqui, temos dois profissionais de peso. Estou aqui com o Júlio Concílio, ele é Head Global de Segurança da Informação na Braskem. Bem-vindo, Júlio. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Todo mundo que está ouvindo. Agradeço o convite. Maravilha. A gente está aqui também com o Marcos Parra, mais uma figurinha carimbada aqui no nosso podcast. Marcos Parra, ele é diretor comercial e também acumula a função de diretor de portfólio de Cybersecurity na Think IT. Bem-vindo, Parra. Tudo bem? Boa tarde. Maravilha. E a primeira pergunta vai logo para o nosso convidado, né? Júlio, quais são as ameaças mais comuns que o usuário enfrenta atualmente, né? E como que a gente pode se proteger contra elas, né? De uma visão mais corporativa, né? Se a gente tomar como base que nós da Think somos uma consultoria também, né? Hoje a principal ameaça que a gente vê em relação ao e-mail, que a gente tem visto muito, é phishing. Não tem nem muito, né? O que falar. Porta de entrada, geralmente que tentam usar para entrar no ambiente corporativo é através de algum e-mail, se passando por outra pessoa, se passando por um diretor, se passando por um presidente. E com isso está atrelado algum link malicioso, algum anexo malicioso que traga aí uma dor de cabeça, um ransomware para dentro do teu ambiente, né? Até porque seria uma maneira mais fácil de você instalar um agente dentro da sua rede, seria através de uma pessoa desavisada clicar nesse link, clicar nesse executável. Então, o phishing hoje é a maior dor de cabeça que a gente tem em relação ao e-mail. Acho que não só eu, acho que todo mundo aí, todas as empresas passam por esse tipo de problema. E qual que é a tua visão, Parra? Eu acho que o Júlio aí falou praticamente tudo, né, em relação ao tema justificável, porque a gente vê índices aí que só nos 6 primeiros meses, né, desse ano aqui, completar, né, os 6 primeiros meses, já estamos falando mais de 300% de crescimento de phishing através dos e-mails, né? Então faz todo sentido. Eu acho que a linha é essa mesmo. Não, legal. A gente tem observado aí, né, no mercado diversas tecnologias de segurança de e-mail, né? Tem bastante, o que não falta é opção, né, no mercado. Como é que vocês avaliam o melhor cenário para escolher a melhor ferramenta delas, pelo menos qual é a melhor para um cliente especial, em específico, né? Queria pedir isso na primeira parte, mas também a pergunta também é válida para o Júlio. Então, Marcelo, eu assim, eu começaria ali, né, olhando para o usuário, né? Eu acho que independente de qualquer tecnologia que você utilize, o primeiro ponto é você educar, né? Educar, conscientizar os usuários em relação ao que é o phishing e qual é o tamanho, né, do estrago que ele pode causar, né? Óbvio que a tecnologia vai ajudar, tecnologias estão cada vez mais avançadas em prol disso, né? Um escudo para ajudar o usuário, mas sempre o usuário é o que vai estar clicando ali no final, né? Então, eu acho que a educação é o primeiro passo, né? E qual que é a tua opinião, Julião? Eu acho que a educação sempre é um bom direcionador para você ter um controle maior sobre o que acontece, campanhas de phishing, workshops dentro da empresa, para você conscientizar o pessoal sobre aqueles pontos principais de e-mail que podem ser identificáveis como um possível phishing. Acho que dá mecanismo para eles avaliarem e reportarem esses phishings também é muito bom. Você ter um botãozinho no teu cliente de e-mail onde você possa falar, tá bom, eu acho que isso é um phishing, então eu vou clicar nesse botão, esse e-mail vai ser enviado para uma equipe técnica que vai saber me direcionar se isso é ou não. E por último, aí uma ferramenta, um anti-spam, né, por trás disso, porque muito dos e-mails que são utilizados, muito dos endereços, já são conhecidos, né? Então, a gente ficar atualizando isso numa lista de restrição
é muito difícil. Então, você tendo uma empresa e uma ferramenta que te faça esse tipo de ação, também facilita muito. Então, você já pega aí 80%, 90% dos phishings que chegam nesse sentido, e os outros 10% você confia aí na boa educação do teu usuário final. Aqui a gente está falando que o usuário, de certa forma, ele é o elo mais fraco da corrente, vamos falar assim, né? Uhum. E quando a gente fala, por exemplo, do ferramental, vamos falar assim, né? E aí eu também vou adicionar na minha próxima pergunta, né? Porque o mercado hoje fala de IA, né? O mercado, como é que a gente traz inteligência artificial para essa conversa aqui quando a gente fala de segurança de e-mail, né? Eu vejo também nas minhas pesquisas que eu fiz aqui para a gente falar sobre o tema, né? Eu vi que a gente muito fala de SEG, né? Secure Email Gateways, né? Queria entender de vocês, né? O que é, como funciona, onde dorme, né? A gente está olhando mais aí para o lado ferramental do que da parte da conscientização nessa pergunta também, né? Então, só para resumir, a gente falou um pouco de AI, falou um pouco de SEG, Secure Email Gateway. Queria ver a opinião de vocês. Quer começar? Posso falar? Voltando um tema que você comentou, né? Eu acho que o usuário, ele bem treinado, ele passa a ser o elo mais forte, né, dentro da companhia. Porque eu acho que ele precisa realmente ter consciência, né, do tamanho e do estrago que faz um phish para uma empresa, né? Em relação à parte de IA, eu vejo assim, as soluções estão caminhando, né, para adoção do IA, mas você precisa, né, de uma massa muito grande de dados para que você possa treinar, né, efetividade em relação aos spams, né? Até o tempo de você ter o amadurecimento, do entendimento e a máquina poder aprender, tanto machine learning como a própria inteligência artificial, ela precisa de um volume muito grande. E muitas vezes, mais uma vez, você precisa do apoio do usuário para que ele consiga educar essas inteligências para que tome ações ali a favor, né? Não sei, Júlio, o que Não, eu acho que o caminho é esse. A gente fala de IA como algo novo, mas a gente vê a inteligência artificial sendo aplicada em soluções de segurança já há um tempo, EDR, XDR, tudo funciona com inteligência, exatamente do que o Pá falou. Ele pega uma massa de dados, ele aprende com essa massa de dados, ele se aproveita desses mecanismos para tomar a melhor decisão no lugar da pessoa. Mas a gente não pode também só contar com isso, porque enquanto tiver do outro lado um ser humano muito criativo, a IA vai precisar de um tempo para aprender sobre isso. Então, essa parte que falou é importantíssimo. Você ter o usuário como transformar ele, fazer essa jornada de transformar no elo mais fraco para o elo mais forte, é um desafio enorme, porque você tem que fazer o passo a passo, você tem que catequizar a pessoa em como ele tem que ver que aquele e-mail é ou não. Isso para todo e-mail. Isso não só no trabalho, né? Na vida também você acaba tendo que levar isso. E você acaba tendo benefícios não só com o que a gente está falando aqui de segurança de e-mail, né? Quando a gente fala num conjunto de ações para segurança de informação, isso tem um benefício diretamente não só com segurança de e-mail, né? Exatamente. E quando a gente fala, por exemplo, de IA, precisamente no aspecto técnico, né? Eu queria só uma última pergunta dentro desse tema de IA. Porque, por exemplo, quando eu imagino uma solução de segurança de e-mail, eu estou imaginando o cara que vai barrar ali na porta ali, se tem algum link suspeito. Mas e se esse link passar, por exemplo? Como é que a gente garante, talvez, de alguma solução de IA que isso aí possa passar para alguma solução, que é o que você usou, uma solução criativa aí de um atacante, por exemplo? O ponto é que a gente sempre trata a segurança como camada, né? E-mail é uma camada de segurança que você tem. Então, quando você fala do gateway do e-mail, é a primeira camada. A segunda camada que você tem é o teu proxy, que é onde você vai clicar nesse link e ele pode ter numa base de dados dele que aquele link é malicioso ou não. E por último, num ponto, aquilo que a gente fala até do próprio firewall, né? Vai barrar o download de alguma coisa, não vai barrar? Como é que a gente vai agir para cada camada de segurança dentro desse contexto de um e-mail com um link ou com um anexo, para que isso chegue mais seguro no usuário, né? Então, cada camada tem que fazer seu trabalho e tem que estar bem azeitada. Se o anti-spam não pega, a gente tem o nosso proxy, a gente tem nosso firewall. Então, aonde cada um entra, e se isso tudo passar, o nosso EDR também, um antivírus, tem que agir nesse ponto. Então, são várias camadas que você tem. Quando a gente fala de segurança por design, né? O Security by Design é muito disso. É como você cerca toda a parte de segurança dentro da tua empresa para que evite que um e-mail, mesmo que passe pelo usuário e ele clique,
O que que a gente tem de inteligência por trás disso que possa ainda barrar esse tipo de ação? Entendi. Então são vários fatores aí, certo? Correto. Você posicionou muito bem, Júlio, um conjunto aí de ações, né? E tudo passa por uma palavra mágica que você comentou aí, Security by Design, né? Então, se eu entendo o negócio da empresa, eu entendo os desafios, e eu tenho uma arquitetura de conhecimento onde eu posso tomar ações em cada parte, cada um fazer o que é melhor no que se propõe a fazer cada solução, né? Uhum. Isso já ajuda muito. O que eu vejo, pelo menos no mercado, é que a gente ainda está um passo além, né? Um passo atrás, vamos dizer, dessa situação. Porque quando você não conhece todo o seu ambiente, fica difícil você definir as linhas de prevenção, né? Então, eu acho que esse é um ponto super importante, amarrado nisso que você falou, questão do Fire, do proxy, do próprio e-mail, o endpoint, né? Então, eu acho que é muito importante conhecer a arquitetura e aí fazer as adoções necessárias para segurar essa parte aí do anti-spam, né? Maravilha. E aqui, Parra meio que automaticamente me direcionou um pouco para a pergunta que eu queria fazer, né? Porque ele citou um ponto aí de conhecer o ambiente, conhecer o negócio que a gente está falando, né? E a gente, não, com toda razão, a gente é uma equipe, somos equipes de segurança, né? Nós três que estamos aqui, né? E o que a gente menos quer ouvir é reclamação do usuário, né? Com relação à interrupção no fluxo de e-mail, né? Acho que é o pesadelo do profissional de segurança da informação. E aí eu queria jogar a pergunta para vocês dois, né? Com relação à experiência do usuário e ao desempenho, né? Como que é a visão de vocês? Eu diria, mais uma vez, Marcelo, indo para o aspecto da educação. Então, eu acho que assim, a partir do momento que o usuário, o colaborador, ele é educado, né, ele entende como é que funciona por mecanismo de campanhas, de várias adoções, né, o que a gente chama de treinamento, capacitação. Quando ele entende o porquê é importante saber o estrago que isso pode causar, ele está do lado, né? Ele entende o que você está fazendo, que pode levar um certo tempo. Eu vou entregar um e-mail para ele, vou entregar uma imagem enquanto eu estou analisando, depois eu entrego o fim do e-mail, né, em nível de proteção. Então ele passa a entender isso. Eu acho que assim, nunca vai ser uma coisa muito fácil. Qualquer coisa que você implementa hoje que gere um trabalho a mais para o colaborador já é ponto de reclamação dentro da empresa. Eu não sei a tua experiência, Júlio, do lado cliente, né? Como que você vê isso, né? Eu, do lado de consultoria, assim, vejo muito questão educação, ter uma política embasada, o porquê das coisas. Então, essa é a minha visão, né? A experiência do usuário é sempre um fator preponderante dentro de um projeto. A gente tenta ser o mais transparente possível em relação ao que a gente está implementando. E tenta ser o mais claro possível. Pô, seu e-mail foi bloqueado, caiu num phishing, né? Vai para uma quarentena. Você tem a possibilidade de entrar e recuperar teu e-mail se você achar que aquilo não é um phishing. Não tem problema. A gente dá o poder para ele tomar as decisões disso, mas decisão consciente do que ele está fazendo. Então, é muito importante ter essa conscientização da pessoa e, ao mesmo tempo, tentar trazer essa experiência. Eu ouço isso muito do meu líder, de que segurança, infelizmente, não combina com facilidade. Quando a gente traz segurança para dentro de um processo, ele vai adicionar algum item no processo, ele vai adicionar uma atividade. Isso pode gerar um pouquinho de desconforto, mas, de novo, é necessário para que a gente consiga fazer nosso trabalho. Então, é muito do que a gente fala, né? Quanto mais transparente for o trabalho, menos a gente aparecer, melhor. Mas é quase impossível a gente não aparecer. É meio que um trabalho de juiz de futebol, né? Quanto menos você aparecer, melhor que o trabalho foi feito. Exatamente. Menos a gente vai ser xingado. É verdade. Bom ponto. É bem, bem interessante. E pensando agora numa questão, uma visão de continuidade, né? De jornada, né? Avaliando que o tema que a gente está falando no ThinkCast hoje é segurança de e-mail, né? Queria entender de vocês, por exemplo, a gente falou um pouco aqui de ambiente, falou um pouco de conhecer o negócio, concentração do usuário, falamos também de ferramental, inteligência artificial, mas, por exemplo, falando de jornada, de continuidade, né? Quando a gente fala aqui, tomando por base que a gente já conhece o ambiente, que a gente já tem ações de segurança de e-mail já implementadas, quais são os próximos passos?
deixar para o Júlio começar aqui falando. Eu acho que a jornada de segurança da informação, ela não termina quando a gente implementa algo. A gente vai melhorando, a gente vai buscando a melhoria contínua. Quando a gente busca isso dentro de uma ISO 27001, por exemplo, a gente fala de PDCA. Então, isso é uma roda, não para. Então, a partir do momento que a gente se resguarda de um lado, outro lado vai ficar, vai aparecer uma nova vulnerabilidade, vai aparecer um ponto novo. É sempre um CVE que aparece, é sempre um item que a gente tem que buscar. Então, acho que o ponto principal traz uma tranquilidade em relação a um ponto, mas a gente não pode deixar que isso seja o ponto final da implementação. É sempre buscar melhoria, aquilo que a gente falou. O ser humano é criativo, vai buscar meios e maneiras sempre de invadir, sempre de trazer algum desconforto, sempre de tentar causar algum dano para a empresa. E a gente tem que ficar alerta. Então, a jornada não termina, né? A gente está sempre lá aprendendo, vendo, e as próprias ferramentas vão evoluindo com isso. Então, é uma feature nova, é um mecanismo novo, é um agente novo. São coisas que eles trazem, são links novos que são adicionados todos os dias de sites que são maliciosos, de tipos de arquivo que são maliciosos. Isso entra no contexto. Então, não é uma jornada que não termina, é uma jornada que é perene, mas que também traz essa briga, né, eterna que a gente tem de deixar a empresa segura e da gente poder dormir tranquilo no travesseiro. Legal. É um ponto bem interessante, né? Sempre o bem contra o mal, né? Não tem jeito, né? A governança está aí para ajudar a gente a realmente seguir, como você comentou, né, Júlio? Acho que é incansável, não para, né, cara? Uhum. Legal. Assim, é um tema bem interessante, né? O que a gente está falando aqui, né? Eu não sou um profissional direto de segurança da informação, sou profissional de marketing, mas que sempre trabalhei com tecnologia e segurança também. E eu entendo aqui de tudo da aula que vocês estão me dando aqui com relação que segurança, a gente não pode afirmar nunca que é 100%, né? Nunca. A gente tem que avaliar os riscos, conhecer o ambiente, trabalhar uma jornada aí de conscientização do usuário, né? Para tornar, como o Parra disse, como o Julião falou aí, o elo mais forte e não o famoso elo mais fraco da corrente, né? E é um tema bem interessante, aqui eu acho que a gente pode ficar aqui a tarde inteira falando, né? Se a gente for falar, né? Mas a gente já vai chegando um pouco no final aqui do nosso Thinkcast, né? E eu queria que se vocês quiserem deixar uma mensagem final aqui, o Julião aí, como é o nosso convidado especial, não que o Parra não seja especial, mas o Julião é o nosso convidado especial. Agora você, cara. Eu acho que assim, a gente tem esse trabalho incansável de trazer um pouco de segurança dentro do processo. E acho que o ponto principal é isso que o Parra falou um pouco, de entender o negócio, de saber o que é necessário, saber o que você quer implementar, testar o que você quer implementar aquilo que você realmente confia, você sabe que vai atender sua demanda, e sempre pensando nisso, risco nunca se reduz a zero, a gente sempre tem um risco residual, e a gente sempre tem que ficar alerta, retomar, renovar, vir, revisitar, olhar com um texto, e entender se aquilo que a gente está fazendo hoje atende muito bem, mas amanhã pode não atender tanto. Então, tem que esse rever trabalho. A postura, né? E acho que é isso o grande fator que faz com que eu me apaixonei por essa área. É você ter que se reinventar todo dia, você tem que buscar novas ferramentas, novas soluções, ser criativo. Então, isso vale muito a pena de trabalhar. Legal. E você, Parra? Eu adiciono ali, né, o que o Júlio comentou, né, é que você tem várias empresas, né, de vários tamanhos, porte financeiro, porte de profissionais, né, muitas empresas ainda não têm o papel ali de uma responsabilidade de segurança, né, então tem que fazer das tripas coração, que a gente fala, né, mas assim, eu vou ainda no caminho, né, que é educar, né, e treinar e mostrar o porquê que é importante o treinamento, o que causa quando a gente faz uma ação, pode ser até uma ação não pensada, mas se você faz uma ação, o que aquilo causa para a empresa? Foi o que o Júlio comentou, né? Se ser transparente. Então, é levar essas experiências depois que você faz uma ação, uma campanha de phishing, alguma coisa nesse sentido, é enriquecer o colaborador, para que ele tenha possibilidade de ajudar
né, principalmente ali empresas que não têm um grande investimento, né, tem que partir muito desse pressuposto de treinar e capacitar. Maravilha. Bom, eu quero aqui te agradecer, Júlio, por ter aceito o nosso convite, né? O Parra também sempre brilhante, hein? Enriquecendo demais a nossa conversa. E claro, principalmente a você que está assistindo aqui, chegou aqui até agora no nosso ThinkCast, aproveita que você chegou até aqui, em algum lugar da tela aí vai ter a lista de episódios do ThinkCast, a gente tem conteúdos bem interessantes aí para você assistir, tá? O ThinkCast, ele é um canal de conteúdo aqui da ThinkIT, focado em tecnologia, com foco em cibersegurança, cloud, FinOps, dados e analytics. E a gente sempre busca levar para você conteúdos de qualidade, de uma forma leve, objetiva, né, com uma visão de futuro e de jornada. Então, fiquem ligados aí na ThinkIT. Em breve a gente vai ter conteúdos com temas quentes e super relevantes. Aí. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau. ThinkCast.